Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aí à nossa transmissão de hoje. Hoje quero bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante, né? Recebemos vários direct aí lá no nosso Instagram durante essa semana sobre esse tema, né? Sobre esse tema, o planejamento de 8 semanas para tocar violão de ouvido, né? E é sobre esse tema que eu quero conversar aqui com vocês, beleza? Então você que for chegando, já vai deixando aí um joinha, né? Vai dizendo aí, deixando seu comentário, que eu vou conseguindo ver aqui o seu nome certinho, beleza? Olha aí, Moisés deixou aí um comentário, Claudete também, seja muito bem-vinda. Show de bola, galera! Top, top, viu? Então acompanha comigo, gente, essa transmissão, tá? Uma transmissão que tenho certeza que a gente vai conseguir aqui trazer uma clareza, né, muito grande para vocês com relação a esse assunto, né? Porque talvez muitos de vocês que me acompanham, antes de eu continuar, gente, deixa eu só confirmar com vocês aí como é que tá o nosso áudio. Tá legal? Tá bacana? Como é que tá aí o áudio? Tá certinho? Estão ouvindo bem? Maravilha? Acho que tá bacana, né? Show de bola. Muito bem. Galera, então é o seguinte. Deixa eu tirar esse fone aqui. Qual que é o meu objetivo aqui com essa apresentação para vocês, tá, gente? Eu quero passar um plano para vocês, tá? Não quero passar aqui uma dica que vai te ajudar, um macete, muito mais do que isso. Eu quero te passar um plano, tá? Antes, eu quero que vocês me digam quanto tempo que vocês já tocam violão. Eu não sei se vocês já tocam há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Então, se você puder, coloca aqui nos comentários quanto tempo que você já toca violão, tá? Coloca aqui só para mim ter uma base aqui de quanto tempo que vocês já tocam violão, tá? E ainda mais, quantos de vocês, quanto tempo faz que vocês estão buscando evoluir nessa parte de percepção musical? Isso também é muito importante, tá? É muito importante eu ter essa visão aqui, porque a gente vai falar aqui com vocês, beleza? Há quanto tempo já que vocês estão buscando aprender percepção musical? Vocês sabem que existem pessoas que já tocam há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, tocam violão, vêm sempre estudando, praticando, mas quando a gente fala desse assunto de tocar de ouvido, de percepção musical, existe muita gente, infelizmente, que não conseguiu ainda desenvolver essa habilidade. Infelizmente, não conseguiu aprender, tirar as músicas de ouvido. Olha só, tem pessoas que estão aí na luta, né? Quase 2 anos, né? Eu, por exemplo, né? Se você está chegando agora e não me conhece, né? Prazer, eu sou o Guilherme Henrique. Eu toco violão há 15 anos. E os primeiros 5 anos foram muito difíceis para mim. O começo ali, né? No primeiro ano, eu já aprendi quase toda a parte prática, técnica do violão, no que se refere à parte iniciante, né? Tocar com as cifras, fazer o campo harmônico, as pestanas, ritmos. Tocava tranquilo. Só que o meu problema era percepção musical. Eu não tinha menor noção de como sincronizar o tom de uma música. Eu não conseguia encontrar os próximos acordes, ter essa noção. Eu decorava o campo harmônico, mas eu não sabia a hora certa de usar ele. Então eu tinha muita dificuldade. E toda vez que eu perguntava para alguém, algum músico, como é que faz para tocar de ouvido? O pessoal às vezes parece que eles não sabiam explicar, eles não tinham uma resposta. Eles falavam, isso aí é com o tempo, cara. Vai treinando, vai treinando. Com o tempo você aprende, né? E com isso o tempo foi passando, foi passando. Eu confesso que eu fiquei bastante frustrado. Confesso para vocês aqui que teve um período que o meu violão praticamente ficou quase 1 ano, assim, ó, só encostado lá em casa, empoeirando, né? Tinha outros músicos que tocavam na igreja que eu ia. Então eu meio que abandonei, assim, desanimei, fiquei frustrado, porque toda vez que eu ia tentar, né, pegar o violão, ia lá tocar na igreja, aí
quando dificilmente eu conseguia encaixar o tom, tava quase no final da música, né? Consegui encontrar um tom, eu não ficava completamente perdido na hora certa de usar os outros acordes, né? E isso me deixou bastante frustrado. Com isso, passou-se aproximadamente 5 anos, né? Até que eu consegui encontrar, né, um caminho, consegui encontrar alguns meios, né, de driblar tudo isso. Eu já contei algumas vezes aqui no canal, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Depois que eu entendi, né, alguns pilares importantíssimos da percepção musical que nunca ninguém tinha me contado, ninguém tinha me explicado antes. Depois que eu entendi esses pilares, só aí eu consegui evoluir de verdade no violão. Eu consegui tocar com mais confiança. Nossa, e foi assim, a mudança foi da água para o vinho. É completamente diferente uma pessoa que pega o violão e não sabe tocar de ouvido. Ela é uma pessoa insegura, né? Ela toca toda tímida, com vergonha, né? Torcendo para que tudo ocorra do jeito que ela decorou para ela conseguir fazer. Agora, uma pessoa que toca de ouvido, ela sabe o que ela está fazendo, ela está preparada para os imprevistos na música, porque se a música mudar, o cantor, a cantora, o grupo mudar o tom, independente do que aconteça, ele é um músico preparado para tocar o que der e vier, né? Ele é um músico preparado, então é uma confiança, uma liberdade, uma espontaneidade muito maior. Então é maravilhoso, né? Enquanto existe alguns músicos que aquilo que é para ser agradável, né, gostoso de se fazer, que é tocar, é para ser algo bom, para muitos é algo vergonhoso, né? Para muitos é algo que deixa a pessoa tímida, deixa a pessoa constrangida, né? E para outros realmente é algo gratificante, é algo, uma sensação muito boa quando você pega o seu violão com espontaneidade, né, para você tocar. E tudo isso está envolvido nessa parte de percepção musical, tá? Então, eu quero dizer para vocês, será que é possível, em 8 semanas, você aprender esses pilares de como tocar de ouvido? Será que em 8 semanas é um tempo razoavelmente ideal para você treinar o seu ouvido, para você saber encontrar o tom de uma música, para você conseguir dar acompanhamento nos próximos acordes de uma música? Será que realmente é possível? Guilherme, eu acho que não é possível. Coloca aqui para mim, o que você acha? Né? Se existisse aí um método, existisse algumas técnicas secretas que te fizesse aprender isso em 8 semanas, você acha que seria bom para você ou não? Coloca aqui nos comentários, você acha que é possível ou não, tá, gente? Claro que não existe nada disso aí, né, de milagre ou dom para tocar. É só um exemplo que eu tô dando para vocês aqui, né? Uma pergunta aqui para vocês. Coloca aqui, você acha que é possível ou não, em 8 semanas, você ter essa evolução, essa mudança, assim como aconteceu comigo também, tá? Enquanto vocês vão comentar, eu quero já responder para vocês, tá? Quero responder para vocês. A resposta, obviamente, é que sim, que é possível, né, gente? Se não fosse possível, eu não estaria vindo aqui fazer essa transmissão, essa apresentação, essa live aqui com vocês, não é verdade? Mas eu quero mais do que isso, eu quero te mostrar qual é o plano ideal para você conseguir também ter essa evolução. Qual é o plano, aonde você deve se concentrar para você conseguir ter essa evolução na percepção musical. Sabe qual é o grande problema que eu vejo acontecendo hoje, gente? Que me preocupa bastante? São músicos que têm grande potencial de aprendizagem. Pessoas que têm ali um tempo razoável para praticar. Pessoas dedicadas, pessoas dedicadíssimas mesmo, sabe? Super dedicadas no que faz, né? Tem um desejo, um sonho para realizar. Só que, infelizmente, essas pessoas, elas depositam toda a sua energia, todo o seu tempo, todo o seu esforço, seu investimento em coisas que não vão levar ela de fato, ou da maneira ideal, o caminho mais fácil, mais simples, no objetivo dela. Pessoas que estão gastando, desperdiçando seu tempo, seu esforço, seu dinheiro com alguns assuntos, com alguns pontos que são inúteis para ela. Não vai levar ela para o objetivo que ela quer, né? Então, meu objetivo com essa transmissão é te passar esse plano. Onde você deveria se concentrar para alcançar o melhor resultado quando o assunto é percepção musical. Eu sei que tem muitas pessoas
na internet que falam sobre esse assunto. Mas o plano que eu vou te mostrar aqui, eu acredito que é o caminho ideal, né? O plano ideal para você realmente sair desse ponto que você está agora, desse nível que você está, essa falta de clareza, de identificação dos acordes, de pegar o tom, de saber qual acorde usar, e você chegar no próximo nível, que é realmente entender a estrutura de uma harmonia, entender o que você está fazendo, tá? Para isso, obviamente, você precisa ter alguns pré-requisitos, ou seja, essa aula que serve para todo mundo? Não, tá? Se você está iniciando agora no violão, talvez essa aula é um pouco mais avançada para você. E obviamente você não vai conseguir dominar todos os pilares que eu vou falar aqui em 8 semanas. Isso é óbvio, tá, gente? Então, para que você consiga seguir esse plano, esse roteiro que eu vou passar para você aqui de estudo, para você dominar a percepção musical, para você tocar de ouvido, você precisa preencher esses pré-requisitos. Você precisa estar dentro desses níveis. Quais níveis? Vou te mostrar agora, tá? Vamos lá? Bom, quais são os pré-requisitos que você precisa preencher? Primeiro, vamos lá. Você precisa saber fazer os acordes maiores, os acordes menores, né? A formação desses acordes. Você precisa saber fazer pestana, tá? Se você não sabe fazer pestana, você até consegue estudar o que eu vou passar aqui para vocês, mas as pestanas facilitam muito, vocês vão entender depois o porquê. Vocês precisam ter uma noção de ritmo para fazer as batidas corretas no violão e o mais importante que vocês precisam, dedicação para praticar de verdade, tá, gente? Então, eu já tive vários alunos, né? Vários alunos presenciais, milhares de alunos online e um erro muito grande que você deve evitar, gente, é essa falta de prática, tá? Você precisa dedicar ali. Se você tem pouco tempo para praticar, você precisa praticar com mais constância, ou seja, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, tá? Antes de trabalhar, na hora do almoço, ali você pega o violão e toca um pouco, mas é importante que você pegue diariamente, para que essas informações, né, as sonoridades venham ficando armazenadas ali no seu ouvido e você consiga ter uma evolução. Então, gente, vamos lá. Esses são os pré-requisitos. Se você já sabe fazer os acordes maiores e menores, sabe fazer as pestanas, tem noção de ritmo, e você está aí disposto e disposta a se dedicar e praticar de verdade, você já tem os pré-requisitos necessários para conseguir cumprir este plano de 8 semanas para você tocar de ouvido. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quantos de vocês estão animados para isso? Quantos de vocês preenchem esses pré-requisitos aqui? Principalmente esse último aqui, de dedicação para praticar de verdade. Quantos de vocês aí estão dispostos a praticar de verdade o que vocês vão aprender aqui? Quantos de vocês estão dispostos, né? Coloca aí aqui nos comentários para eu ver se você realmente está dedicado, está empenhado nessa meta, tá? Se você está empenhado nessa meta, coloca aqui. Eu vou me dedicar. Coloca aí, vou me dedicar. Beleza? Quero ver quantos de vocês que realmente vão assumir esse compromisso, né? Se você quiser colocar no comentário, coloca aí. Eu me comprometo. Eu me comprometo. Você precisa se comprometer para você conseguir alcançar esse objetivo, beleza? Então, pouco tempo. É claro que é desafiador, gente. 8 semanas é desafiador vocês dominarem todos esses pontos que eu vou passar aqui, tá? Para vocês dominar a percepção musical. Mas não é impossível, tá, gente? Eu tô falando aqui de metodologias que eu vivo dia a dia com meus alunos. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei que quem coloca isso aqui realmente em prática, esse plano de 8 semanas é um tempo suficiente para que qualquer músico que cumpra esses pré-requisitos consiga chegar nessa meta de 8 semanas tocando de ouvido, beleza? Vamos lá, é possível? Será? Realmente é possível? Vamos lá, gente. Vocês lembram do músicos antigos? A galera falava muito assim, né? Ah, faz a primeira, a segunda e a terceira. Eles chamavam dessa forma. Mas eu quero só chamar a sua atenção para o seguinte. Você lembra que a maioria dos músicos antigos, nas rodas de músicas e de festas, e até mesmo nas igrejas, né?
Os músicos mais antigos, eles tinham suas características sonoras mais antigas, assim, de tocar, um jeito mais tradicionalzão. Porém, eles tocavam de ouvido, né? Você vê que não tinha todo esse avanço, toda essa tecnologia como tem hoje, né? E eles tocavam de ouvido, né? Eles tinham uma boa percepção musical, eles pegavam o tom rapidamente, já dava sequência ali nos acordes, mesmo que de forma mais simples, né? Uma forma mais bem simples mesmo, mais fácil, mas eles tocavam de ouvido. E por que que hoje os músicos têm tanta dificuldade? Por que será? O que que vocês acham? Por que que isso acontece? Bom, vamos lá. Qual que é o grande problema, gente? Vocês precisam entender isso daqui. Olha só. A maioria hoje, o que que eles fazem? Eles começam a aprender, os professores começam a ensinar, os alunos começam a aprender por um caminho mais longo, um caminho complexo, um caminho muito completo, tá? Aí, tem duas premissas aqui. Por um lado, é bom. Por um lado, é bom. Para você que não tem pressa em aprender, né, quer aprender com o tempo, é interessante, você vai aprendendo desde o começo, né? As partes do violão, você vai aprender a postura correta de sentar. Né? É isso que você vê hoje, né? Faz esse paralelo, pensa, reflete um pouco sobre isso. Como que é o modelo de ensino hoje, tradicional? É dessa maneira. O aluno aprende as partes, né, do violão, as tarraxas, as cordas. Ele aprende como colocar a corda no violão. Ele aprende como afinar o violão com um afinador eletrônico, né? Ele aprende a primeiro, né, antes de começar a formar os acordes, ele vai para a parte teórica, aprende o que são as notas, o que são os acordes, quais são as escalas cromáticas, quais são as escalas diatônicas, quais são as escalas pentatônicas, né? E escalas e mais escalas. Depois vai para a formação dos campos harmônicos, maior, menor, vai para as cifras. Depois ele começa a pegar na prática, tocar algumas músicas cifradas, decoradas. Depois ele vai aprendendo a fazer os acordes com dissonâncias, né? Com quarta, com sétima, 11ª, 13ª, com décima, menor, bemol, usar capotraste, pestanas, cagede, e por aí vai. Você viu? Tantas coisas, tantas coisas. Agora eu te pergunto, quanto tempo você acha que uma pessoa ela vai levar para chegar nesse nível de percepção musical seguindo um caminho longo e complexo como esse? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Eu não sei. Não sei, sinceramente, eu não sei. Não sei quantos chegam até o final de um curso ou um programa tão extenso como esse, tão cansativo como esse. Realmente, eu não sei. Mas eu pergunto pra você, por que isso acontece, né? É um caminho muito longo, não é verdade? Você não precisa, gente. Depende de qual é a sua meta. Como eu disse, se você não tem pressa, muito bem, tudo bem, mas faça você a sua conclusão. Mas será que realmente para você, qual que é a sua meta? Você depende da sua meta. Coloca aqui pra mim, qual que é a sua meta no violão hoje? Ah, Guilherme, eu dominando aqui o meu violão para tocar na igreja, tá excelente. Ah, Guilherme, eu dominando aqui para mim tocar minhas músicas favoritas, sem precisar ir lá consultar minha pasta de cifras, sem precisar abrir a internet, né? Eu quero viajar com meu violão, tocar na beira da praia, tocar na minha rede, com espontaneidade. Para mim isso já tá bom. Qual que é a sua meta? Dependendo da sua meta, gente, será que não existe um caminho mais fácil para você dominar a percepção musical? Você pegar o seu violão aqui, ó, e começar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Não é maravilhoso você poder pegar assim, tocar com espontaneidade, né? Não é porque eu tenho decorado
acorde por acorde. Não, é porque a gente entende a estrutura de uma harmonia. Então, é algo muito bacana. Agora a pergunta é, será que precisa? Será que não existe um caminho mais simples, gente, mais prático para vocês conseguirem fazer isso daqui? Será que você precisa passar por todo esse caminho longo, complexo? E o pior, gente, às vezes, na maioria das vezes, a pessoa estuda tudo isso, porém tudo isso sem sequer treinar percepção musical de verdade nesse processo. É só técnica, é só macete, é só decoreba. A pessoa faz trilhões de coisas, mas não consegue diferenciar a sonoridade de um acorde maior de um acorde menor. A pessoa faz um dó com nona, com sétima, com baixa aumentada, com quinta, com a nona, com invertida dos avessos, do não sei o que, mas não sabe diferenciar um dó maior de um dó menor. Não faz sentido, gente, tá? Como eu disse, depende da meta de cada um. Se a sua meta é você fazer uma formação musical, né, você criar uma escola de música, é interessante você estudar, você ter esse conhecimento. Agora, isso não tem nada a ver com percepção musical. Percepção musical é você ouvir, é você entender, tá? Entender o que está acontecendo naquela harmonia, entender o que está acontecendo por trás daqueles acordes, não simplesmente tocar acordes difíceis de forma robótica e achar que está tocando muito. Entende, gente? Então, é essa visão, esse planejamento que eu quero passar para vocês. Existe uma maneira mais prática para você dominar esses pilares aqui, tá? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, fica comigo, tá? Acompanha comigo aqui esses bastidores até o final. Eu vou mostrar para vocês agora 4 pilares. 4 pilares, gente, é o que você precisa para dominar essa parte daqui, tá? Você conseguir pegar o tom das músicas, desenrolar a música na hora. Você precisa dominar 4 pilares. Eu vou te mostrar aqui rapidamente quais são esses 4 pilares, ok? Vou mostrar aqui qual é o plano de 8 semanas. Um cronograma, um roteiro de 8 semanas, que a minha sugestão para você é essa, que você se concentre nesses planos aqui, nessas semanas, a partir de hoje, e você que topar esse desafio, você vai ver que será algo transformador, tá? E no final também dessa apresentação, né, como eu vou mostrar para vocês aqui várias coisas, vários pilares, este roteiro, esse plano detalhado de 8 semanas, e no final também eu quero te apresentar a oportunidade para você que gostaria de ter a minha ajuda individual para te acompanhar nesse processo, para te acompanhar durante esse desafio, durante essas 8 semanas. Então, se você gostaria de ter este acompanhamento, né, meu junto contigo durante 8 semanas, né, para te ajudar a desenvolver esses pilares, desenvolver esse plano detalhado com você, né, fica comigo aqui até o final, beleza? Já deixa aqui nos comentários também, só para mim saber quantos de vocês que gostariam, tá? Se tivesse essa oportunidade, né? Vou detalhar com você aqui passo a passo esse plano. Dentro de 8 semanas, vou detalhar com você o plano para você dominar sua percepção musical. Quantos de vocês que gostaria de ter essa ajuda minha individual, te orientando, ó, para você pegar o tom é por aqui, ó, faz isso, ó, você tem que fazer isso aqui para pegar a música, ó, para você entender isso é por aqui. Não, assim não, é assim, dando essas orientações, esse feedback personalizado para você. Comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários para mim saber se isso é interessante para você. Você acha que te ajudaria ter essa minha ajuda pessoal, individual aí, para te orientar de uma forma personalizada, uma linguagem personalizada para você, para o seu nível atual? Deixa nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião, beleza? Muito bem, vamos lá. Quais são então os 4 pilares que você precisa dominar para você tocar de ouvido, para você ter essa percepção musical? Muito simples, tá? Primeiro pilar é o que eu chamo de captação de tom. Tudo começa pela captação do tom. Você precisa saber o tom da música, encontrar o tom da música para você conseguir dar sequência nos próximos passos. Segundo pilar, importantíssimo, é o que eu chamo de desenhos mentais.
Um músico que não desenvolve desenhos mentais, atalhos mentais no seu instrumento, seja ele qual for o instrumento, ele é um músico que tem grandes índices aí de ser mais travado, mais devagar no instrumento. A maioria dos músicos mais experientes, que já tocam há anos, que tem essa habilidade, eles desenvolveram durante a sua jornada desenhos mentais. O que são esses desenhos mentais? São macetes práticos, atalhos, que você bate o olho no seu instrumento, no seu violão, por exemplo, e você já sabe ali qual é a casa, qual é o acorde que você vai fazer, como que você monta determinada cadência, determinada progressão. Eu desenvolvi alguns desenhos mentais, né, para facilitar tudo isso. Então isso é um pilar importantíssimo se você quer ter essa habilidade mais rápida de pegou o tom, já sabe como fazer os próximos acordes dentro da harmonia, tá? Isso aqui é muito importante. Terceiro pilar é o poder das cadências. Isso aqui é sensacional, muito pouco falado, porém tem um potencial muito grande, tá? E a gente vai falar sobre isso. Quarto pilar, funções harmônicas. Aqui é a essência do negócio, é quando realmente o músico ele entende, né, tudo que está acontecendo ali na música. Por que está indo para aquele grau, por que está descendo para aquele acorde, por que isso, por que aquilo, tudo está dentro das funções harmônicas, tá? Então esses são os 4 pilares para você tocar de ouvido. Veja só, gente, são 4 pilares, né? Apenas 4 pilares. Será que você precisa passar tanto tempo assim para aprender? Não, você não precisa. Existe sim, né, um caminho mais prático, né, mais claro para você seguir. Tá? Mas para isso você precisa muitas vezes deixar algumas coisinhas de lado, tá? E focar naquilo que realmente vai te dar resultado. Porque se você quiser focar em tudo ao mesmo tempo, aí vai ficar mais complicado para você. Tá? Então eu conheço pessoas que ela quer aprender solo, daqui a pouco ela quer aprender fingerstyle, daqui a pouco ela quer focar nos ritmos, daqui a pouco ela quer aprender a reharmonizar e acaba não fazendo nenhuma coisa e nem outra. Mas uma coisa que você deveria dobrar sua atenção é com relação à sua percepção musical, porque a percepção musical ela está envolta dentro de todos os outros ramos dentro da música. Para você solar, improvisar, para você reharmonizar, você precisa ter uma percepção musical. Você dominar os ritmos, fazer ritmo diferenciado, tudo vai percepção, tudo você precisa ter uma boa percepção, um ouvido bem treinado para entender o que está acontecendo na música, tá? E essa é a minha proposta para vocês, ok? Então acompanha comigo aqui. Para você dominar esses 4 pilares, eu dividi, tá, essa organização, esse roteiro, esse passo a passo em 8 semanas, tá? E é o que a gente vai entrar aqui agora com vocês, beleza? Vamos lá. 8 semanas. Lembrando, gente, tá? Com que base que eu desenvolvi isso aqui? Talvez você está se perguntando, Guilherme, mas será que dá mesmo fazer isso em 8 semanas? Não é muito pouco tempo? Como é que é? Com que base você desenvolveu esse cronograma de 8 semanas? Bom, gente, há alguns anos já eu venho treinando pessoas, mentorando pessoas através da internet com relação à percepção musical. Então, eu já abri algumas turmas onde eu faço esse acompanhamento, onde eu dou esse direcionamento para essas pessoas, para esses músicos, né? Tenho músicos que já tocavam há 5 anos, 10 anos, já dei aulas para músicos que fez formação de música mesmo, 4 anos lá fazendo faculdade, mas na parte de percepção musical, ele ainda tinha, infelizmente, essa dificuldade. Então ele tinha bastante bagagem, conteúdo, né, literatura, mas na prática não conseguia entender essas sonoridades. E esse plano de 8 semanas foi capaz de destravar a sua percepção musical, de destravar, né, essa confusão sonora que ele tinha. Então, não só ele, como vários músicos também que tinham esses pré-requisitos apenas. Eles estavam ali começando campo harmônico e já ingressaram no plano de 8 semanas da forma correta. Porque qual que é o grande problema, como eu disse para vocês? A galera começa a aprender campo harmônico, mas focando só na teoria, só na prática, sem entender a sonoridade. E onde que está o segredo? O segredo está em você juntar em paralelo. Você aprende a sequência. A sequência simples de Dó é Dó, Fá, Sol. Mas preste atenção na sonoridade. O Dó tem essa sonoridade aqui.
O Fá gera essa sonoridade aqui, essa sensação aqui. O Sol gera essa daqui. Por quê? Porque o primeiro grau é a função tal, o quarto grau é isso, o quinto grau é isso. Então você junta uma coisa com a outra. Então o aluno ele cresce de uma forma muito mais segura, com muito mais experiência, tá? Então é com base nisso que eu desenvolvi esse plano de 8 semanas. Já foi testado por várias pessoas e realmente comprovado. Se você colocar em prática tudo que eu falo aqui, você consegue, né, ter um avanço, ter um crescimento. E obviamente, como eu disse no final, vou te apresentar a oportunidade de como que eu posso te auxiliar individualmente no processo, no passo a passo de cada uma dessas etapas. E obviamente que o resultado é muito maior, né? Dentro desse prazo de 8 semanas, você vai estar cumprindo essa meta, tocando de ouvido, não precisando mais de cifras. Quiçá sentado no banco da sua igreja, tocando de ouvido, né? Ou realizando aí o objetivo que você quer de tocar sem cifra, seja onde for, seja para que for. Certo? Vamos lá então. Dentro desse programa de 8 semanas, quando eu acompanho o aluno individualmente, o que a gente trata na primeira semana? Na primeira semana, eu trato com o aluno, a gente trabalha em cima desse pilar, que é a captação de tom. Se você não encontrar o tom da música, você não consegue fazer nada, né? Você precisa ter o tom é a base, né? Existem diversas formas para você encontrar o tom de uma música, tá? Por exemplo, existe no mínimo aí, que eu desenvolvi, 9 técnicas para pegar o tom de uma música, tá? Existem vários exercícios para pegar o tom de uma música. Ferramentas em audioaulas, nós usamos também essas ferramentas com nossos alunos, com nossos mentorados, para treinar essa captação de tom. E a mais poderosa ferramenta é a interação em tempo real, ou seja, vamos dar um exemplo aqui? O que é a captação de tom, gente? É a habilidade de você sincronizar o som da voz de uma pessoa, o som da banda, a linha tonal no seu violão. Por exemplo, vou fazer uma nota aqui e o que você vai fazer? Você pode começar aqui pela sexta corda, essa é uma regrinha mais básica de todas. Começa pela sexta corda, tocando aqui, ó. Mi, Fá. E você vai procurando aqui na corda de cima, aqui, ó, na sexta corda, a nota que iguala com o som que você vai ouvir. Que iguala, que sincroniza, pam, a mesma vibração, tá? Por exemplo, aqui, ó, só pra você ter uma ideia, né, de como que isso é importante. Vou fazer uma notinha aqui, ó. Ó. Vai procurando aí na sua sexta corda. Ó, que nota que é essa? Conseguiu sincronizar? Ó. Então você vai procurando, ó. Não, tá mais grave. Não. Tá perto, mas tá meio oscilando, ó. Tá perto. Opa, sentiu que deu a mesma vibração? Esse é o tom que eu tava fazendo, é a nota que eu tava fazendo, Sol sustenido. Pai nosso. Enfim, então assim, é assim que começa. Esse aqui é o princípio básico sobre captação de tom, essa sincronização, ou seja, a pessoa vai começar a cantar lá, você vai, pegou o centro tonal da música, opa, peguei, beleza. Só que é o seguinte, muitas vezes a nota que está sendo, a melodia que sai da voz do cantor, não é a tônica, tá? O que acontece? Um acorde maior, ele é formado pela tônica, pela terça e pela quinta. E muitas vezes o que acontece? O cantor está cantando a terça do acorde. Tá? Cantando a terça do acorde. E aí quando você vai aqui e encontra uma nota, você pensa que é o tom. Aí você faz o acorde, mas não é. Aquele tom que você achou, aquela nota que você achou, pode ser a terça do acorde, a terça da tônica, sabe? Então é um assunto um pouquinho mais complexo. Por isso que eu disse, existe no mínimo 9 técnicas para você saber isso aqui. Então existe daí um desenhinho mental aqui, por exemplo, se o Sol sustenido fosse a terça do meu acorde tonal, qual seria o tom? Bom, se o Sol sustenido fosse
a terça. O Lá seria o quarto grau e, obviamente, aqui o Mi seria o primeiro grau, tá? Tá? Então tem essas variações também que é muito pouco falado, muito pouco trabalhado em cima disso. Então nas interações em tempo real a gente consegue ter esse feedback, certo? Mas em resumo, você que propor aí como meta, né, dominar sua percepção musical em 8 semanas, na primeira semana eu recomendo que você se concentre na captação de tom, tá? Existem várias técnicas, gente, tá? Para você que for tentar sozinho, né? Como eu disse aqui, eu vou apresentar para vocês uma oportunidade de como que você pode ter a minha ajuda individual para te ajudar em cada um desses processos, cada um desse passo a passo. Mas, para você que for tentar sozinho, existem várias dicas aqui no meu canal do YouTube, por exemplo, de como pegar o tom. Então você pode talvez dar uma olhada aí e seguir nessa linha. Mas, primeira semana, né, a dinâmica aí desse planejamento de 8 semanas é na primeira semana você ficar bom em captar o tom, pegar o tom das músicas, tá? Aí existem algumas ferramentas, tá? Para você acelerar esse processo, obviamente. Feito isso, treinando ali a primeira semana, claro que a parte de pegar o tom vai estar junto contigo em todas as outras semanas, porque, como eu disse, toda música que você for pegar, você vai trabalhar essa questão de pegar o tom da música, beleza? Mas na semana 2, o que eu gosto de trabalhar com os meus mentorados? Desenhos mentais. É aqui, gente, só aqui, ó, quem domina esses desenhos mentais, da forma que eu mostro, da forma que eu ensino, da forma que eu desenvolvi, gente, é uma facilidade inexplicável, tá? Por isso que eu disse nos pré-requisitos, aqui a gente usa muito a questão das pestanas. Por isso que nos pré-requisitos eu coloquei lá a questão de saber fazer pestanas, porque depois que você aprende esses desenhos mentais, só para você ter ideia, você consegue executar na hora, em tempo real, qualquer campo harmônico, usando um único desenho, o mesmo desenho você faz todo o campo harmônico, tá? Então você mentalizando em graus, você usa aqui esses desenhos mentais, é algo assim surreal, tá, gente? Olha só, coloquei aqui, né? O que são esses desenhos mentais? Macetes práticos para você dominar o violão por completo. Então, quando você aprende esses desenhos mentais aqui, tá, gente? Assim, existe desenho mental para pegar o tom, existe desenho mental para dominar o campo harmônico, desenhos mentais para dominar as cadências e as funções harmônicas. Então, assim, desenhos mentais são sensacionais, são uns atalhos que fazem de fato você olhar para o seu violão e você não ficar pensando em tabela de campo harmônico, ficar pensando qual é a notinha. Não, acaba com tudo isso. Eu para ser sincero para vocês, eu toco sem ficar pensando qual é o quinto grau do campo harmônico de Dó sustenido, qual é o sexto grau do campo harmônico de Sol sustenido. Não, eu simplesmente vou e sigo o desenho, faço o desenho mental aqui, toco por desenhos mentais. É uma metodologia, um processo muito mais prático, tá? O que um ensino tradicional demoraria aí 1 mês, 2 meses, 3 meses para ensinar o campo harmônico para o aluno, em 1 semana você é capaz de dominar esses processos, fazer qualquer campo harmônico, seguindo um único, simples e prático desenho mental. Ó, dominar o campo harmônico sem precisar de tabelas ou teorias, isso te dá agilidade para usar qualquer grau na música, trocar de tom imediatamente, clareza para entender os graus da harmonia e muito mais benefícios, beleza? Então, esse aqui é que eu foco na segunda semana desse planejamento, tá? Para você que for tentar aí seguir esse roteiro sozinho, o que você pode fazer? Você pode observar, por exemplo, quando você está tocando uma música, você vai usar alguma sequência, né? Por exemplo, aqui, vou usar o Dó, o Lá menor, o Fá, o Sol e o Dó. Aí você pode contabilizar, por exemplo, eu estou usando aqui o Dó, é o primeiro acorde do campo harmônico. Aí você vai contabilizando quais são os graus que você está usando. Lá menor, o sexto grau do campo harmônico de Dó. Fá é o quarto grau do campo harmônico de Dó. Sol é o quinto grau do campo harmônico de Dó. Então você usou o primeiro, o sexto, o quarto, o quinto e o primeiro grau.
Aí você pode fazer o quê? Você pode modelar isso para os outros tonalidades. Para as outras tonalidades. Dessa forma você vai desenvolvendo também alguns atalhos, tá? Obviamente, não se compara com o tipo de desenho mental que eu estou falando aqui, né? Que a gente ensina, mas já é algo para você começar a desenvolver isso também. Então ajuda demais. Por quê? Porque quando você for tocar alguma música que use essa sequência, você já vai ter essa sequência estabelecida aí em todas as tonalidades. Você já vai ter praticado isso em todas as tonalidades. Então, você vai ter esses atalhos mentais muito mais fácil do que se você não tivesse treinado. Ficar treinando só em um acorde apenas, só em um tom apenas, como a maioria faz. Beleza? Vamos lá, deixa eu acelerar, que senão a gente não consegue terminar, tá? Vamos lá. Semana 3, tá, gente? Isso aqui, presta bastante atenção, tá? Isso aqui é muito importante, ok? Olha aí, galera, tem mais gente chegando aí na área. Quero muito saber. Show de bola. Vamos lá, gente. Fica comigo aí, tá? O poder das cadências. Então, nessa semana, gente, terceira semana, tá? É onde a gente entra na parte de cadências. Isso aqui é muito bacana, gente. Por quê? Porque, assim, é onde o cara começa a se sentir com superpoder, né? Por quê? Porque ele aprende esse poder das cadências, aprende a formar as principais cadências, tá? As cadências padrões, né, que existe. E aí ele já com isso ele já consegue tirar várias músicas de ouvido. E aí ele já começa a se empolgar, né? Começa a se sentir. Então existem várias e várias cadências. O que são as cadências? São as sequências harmônicas. Por exemplo, como eu fiz agora, fiz aqui um exemplo bem clássico. Dó, Lá menor, Fá, Sol e Dó. Tá? Agora falando isso por cadência, por sequência de acorde, estou fazendo primeiro grau, sexto grau, quarto grau, quinto grau e primeiro grau. Então essa é uma sequência que existe. Se a gente parar aqui e fazer uma batida aqui, cada um de vocês vão lembrar de alguma música diferente que use essa mesma sequência. Agora, aonde que está a pegadinha? Onde que está aqui o segredo do negócio? Não é você decorar a sequência, é você decorar qual a sonoridade que essa sequência gera. Como é que você faz isso? Como é que você treina isso? Repetindo. Mais do que repetindo, prestando bastante atenção na vibração que isso traz, na sensação harmônica, tá? Em qual o sentimento, qual o efeito, qual a sensação, qual a sonoridade que cada um desses graus eles executam dentro da harmonia. Mais suave, mais melancólico, mais grave, subiu, preparou. E aí você vai prestando atenção. Obviamente, quanto mais você vai estudando isso, quanto mais você vai ouvindo isso de uma pessoa que entende do assunto, você vai armazenando aquelas informações, você vai tendo essas sensações gravadas na sua mente. Chega um momento que você, por exemplo, eu faço aqui, ó. Eu já cantarolo a sonoridade do sexto grau sem ter feito o sexto grau aqui. Por exemplo, ó, o primeiro grau, que é o dó aqui que eu fiz aqui, né? Ó. Sexto grau, quarto grau, vai preparar no quinto grau. Qual que é a sonoridade do quinto grau? Aí volta. Percebe? Então, é um jogo. Você vai jogando esse joguinho, o poder das cadências, vai treinando uma, duas cadências, 3, 4. Existem várias e várias. Né? Então, existe uma linha de cadências das mais utilizadas para aquelas que são menos exploradas, tá? E tudo isso também eu ensino detalhadamente, né? Mas, o que você pode fazer? Você pode listar algumas das sequências que você
mais toca e você treina elas, tá? Isso aqui na terceira semana fazendo isso, tá? Então eu coloquei aqui, né, quais são os benefícios, né, de você dominar as cadências. Aqui você vai dominar o quê? Você vai aprender sobre o que são blocos cadenciais. Quando eu ensino, né, quando eu estou acompanhando meus alunos nesse plano de 8 semanas, tá? Eu faço essa introdução nesse assunto sobre blocos cadenciais, que é entender que a música ela é construída, a harmonia é construída por blocos cadenciais, ou seja, tem um bloco que vai usar uma cadência, aí outro bloco vai usar outro tipo de cadência, e assim vai, tá? Você pode ver que existem músicas que na estrofe é de um jeito, quando chega no refrão ou coro, né, depende da linguagem aí, é outro tipo de sequência, ou seja, outro bloco cadencial. Então, isso aqui ajuda você a ter uma leitura musical correta da música. É importante que você tenha essa leitura musical do que está acontecendo, qual é o ciclo cadencial que está acontecendo ali naquela música. Tudo isso é o que faz, que dá a estrutura de uma harmonia. Você precisa entender isso daqui, não é simplesmente decorar sequências e sair tocando. Você precisa entender isso aqui. Para isso, existem principais padrões de cadências. E algo também que eu desenvolvi, tá, ao longo desses anos, e eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, são sobre você estudar as probabilidades cadenciais. Ou seja, para cada cadência existe uma probabilidade, tipo assim, depois do quinto, quando eu venho do primeiro grau para o quinto grau, aí depois do quinto grau, qual é o grau que tem maior probabilidade de ser usado? Entende? Você já ouviu falar sobre isso? Eu acredito que não. E isso é um ponto muito importante, e que tem acesso a essas informações, a essas listas de probabilidades, com certeza tem muita vantagem. Por quê? Porque ele vai ter uma probabilidade, ele vai ter uma lista de probabilidades para ele tocar. Então ele vai estar tocando uma música que ele nunca viu na vida, que começa aqui, por exemplo, em Ré, aí vai para Mi menor, aí vai, se ele olhar na lista lá, ele vai treinar, vai praticar, ele vai lembrar, opa, sempre quando eu vou do 1 e que vou pro 2, geralmente vai pro 5. Aí existe uma segunda probabilidade. Quando não vai pro 5, geralmente vai pro 4. Então, existe várias, né? Esse aqui é só um exemplo rápido aqui para exemplificar. Mas só para você entender o poder das cadências. Isso aqui vai longe. Então, né, resumindo aqui para você, gente, se você for seguir esse plano, tá? Que você se comprometeu no começo a seguir, minha sugestão é que você siga esse roteiro. Na primeira semana, estude sobre a captação de tom, pegar o tom das músicas. Na segunda semana, estude sobre desenhos mentais, desenvolva atalhos para você ter maior agilidade no seu instrumento. Terceira semana, foca nisso aqui, ó, modelos de sequências, modelos de cadências, sequências de acordes do campo harmônico, e treine elas em todas as tonalidades. Isso vai te dar uma variedade ampla na hora de tocar de ouvido outras músicas, tá? Beleza? Vamos seguir em frente aqui. Semana 4. Aqui o negócio começa a ficar interessante, né? Que é sobre o estudo das funções harmônicas. Então tá aí, né? Funções harmônicas é o que? É o coração da música. É nas funções harmônicas que os acordes, os graus desenvolvem essas sensações, os efeitos, as características sonoras. Então você precisa estudar isso. Você precisa saber, por exemplo, você sabe me dizer qual é a sonoridade do terceiro grau? Qual é a característica que ele gera dentro da harmonia? Dentro de um contexto, existem vários contextos harmônicos. Dentro de um contexto, por exemplo, após o sexto grau, seguido do terceiro grau, qual é a característica sonora que ele gera? Qual é o efeito sonoro que ele gera? Quando eu venho do sexto grau, caio no terceiro grau. Você sabe me dizer isso? Você consegue
prever isso? Você consegue imaginar isso? Você consegue visualizar isso? Se você consegue, parabéns, isso é um sinal que você está praticando e isso já está ficando cada vez mais aplicável, né, na sua rotina. Agora, se você não faz a mínima ideia, esse pode ser um dos motivos pelo qual você ainda não conseguiu avançar quando o assunto é percepção musical. Você precisa entender isso, é o coração da música. É você saber quando eu faço o segundo grau depois do primeiro grau, gera esse som aqui. Quando eu faço o quarto grau depois do segundo grau, gera esse som aqui. Quando eu faço primeiro, segundo, quarto, quinto e eu já tenho mais ou menos um modelo de sequência que vai acontecer. Eu já tenho mais ou menos a sonoridade que vai acontecer quando eu faço isso. Tudo isso está dentro do estudo das funções harmônicas, tá? São apenas 7 graus na harmonia. Cada grau tem a sua função, tem a sua sonoridade. Então, minha sugestão para você, se você for seguir esse plano, é que na semana de número 4, você foque em conhecer, estudar, praticar, ouvir, né, as funções harmônicas, estudar sobre isso, beleza? E aí, vamos aqui caminhando para o encerramento desse planejamento. Semana 5. Semana 5 é onde quando eu acompanho os alunos, eu foco nos 3 pilares da harmonia. Quais são os 3 pilares da harmonia? É o primeiro, o quarto e o quinto grau. Por quê? São os 3 graus que formam os pilares da harmonia. Função tônica, subdominante e dominante. Tá? Então, você dominando esses 3 graus aqui, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, você já toca milhares, milhares e milhares de músicas. Dominando de verdade, tá? É você entender assim, quando eu vou do primeiro pro quinto, qual é a sonoridade que acontece? Quando eu vou do quinto pro quarto, qual é a sonoridade que acontece? Do quarto volto pro quinto. E do quinto volto pro quarto. Do quarto volto pro 1. Do 1 pro 5. Do 5 pro 1. Você consegue ter essa dinâmica e ter a clareza do qual é a sonoridade que eles geram. Você está dominando aí os 3 pilares da harmonia. Então, na quinta semana, né, é uma semana ideal para fazer isso. Tocar milhares de músicas, tá? Com essas sequências. Milhares de músicas com esses 3 pilares, tá? Na semana de número 6, aí entra um outro assunto que são as funções relativas, tá? Ou seja, os acordes menores e as suas sonoridades na harmonia. Aqui muita gente tem dificuldade, né? Tem pessoas que eu ajudei que no começo elas me disseram assim, Guilherme, eu até consigo pegar os acordes maiores, né? Tocar algumas músicas de ouvido com os acordes maiores. Mas quando entra os acordes menores eu me perco tudo, não sei para onde vai, não consigo identificar. Então na semana de número 6, né, geralmente eu foco nos exercícios, nas análises, para desenvolver essa percepção musical no aluno com relação aos acordes menores, as suas sonoridades, qual é o efeito que eles têm. Eles têm um efeito muito bacana, muito lindo quando o músico consegue dominar de forma correta, introduzir os acordes menores dentro da música, substituir alguns acordes maiores pelos menores na hora certa, fica sensacional, tá? E na semana 7 e 8, para finalizar com chave de ouro, né, o que eu costumo fazer e incentivar que os alunos façam é trabalhar análise harmônica na prática. O que são essas análise harmônica na prática? É você pegar uma música, você tirar ela de ouvido e depois você vir fazendo uma análise. Por que usou o primeiro grau, depois foi para o quinto grau? E você vai revendo a melodia da música, revendo o cantor cantando, um exemplo no YouTube, né? Você ouve e pausa. Você vai sentindo a sensação de cada frase, o efeito, a sonoridade de cada frase. E você vai fazendo uma análise, devagarinho, passo a passo. Gente, isso é poderoso, tá? Isso é poderoso. Por quê? Porque você faz uma análise detalhada de uma música, isso te dá um armazenamento, uma experiência, um relacionamento com a harmonia muito grande.
E aí quando você às vezes vai tocar de ouvido qualquer outra música, você consegue às vezes pegar o gancho, né, daquilo que você aprendeu na sua análise harmônica, você consegue usar em outras músicas também, tá? Um exemplo para você começar a fazer esse tipo de prática é você começar com exercícios gradativos, ou seja, começa com uma música que tem apenas 3 graus, 3 acordes primeiro, né? Por exemplo aqui, pela fé que uma vez me foi dada pra seguir o Cordeiro de Deus. E aí você vai refazendo essa harmonia. Pela fé que uma vez me foi dada. Aí você, me foi dada. Qual que é a sensação que está gerando? Me foi dada. Acho que tá parece que tá subindo um pouquinho. Fé que uma vez me foi dada. Causou uma tensão maior, subiu um pouquinho a harmonia. E você vai tendo esses feedback na sua mente. E aí isso você vai usar na prática quando você for tocar uma música de ouvido. Você vai conseguir relacionar isso. Opa, esse cantor tá causando um pouquinho de tensão agora. Então vou usar o quinto grau. Ah, tá subindo. Vou usar o quinto grau. Tá subindo, mas tá indo para um lado melancólico. Opa, então não é o quinto grau não. Qual grau que é? Você precisa saber. Entende? Só que isso você vai de forma gradativa, né? Começa com uma música de 3 graus. Depois faz uma análise harmônica com a música de 4 graus. 5, 6, até chegar numa música que usa aí todos os graus do campo harmônico, tá? E aí, passando 2 semanas aí fazendo imagina você 2 semanas, né? Se você puder todo dia fazer análise de uma música do começo ao fim, prestando atenção na harmonia, refazendo, reproduzindo essas sonoridades, essas sensações, essas características sonoras. Me diz aí, você acha que você não consegue evoluir? Será mesmo? Olha só, gente. Tá? Olha só. O que vocês acham que é mais prático, mais rápido, mais eficiente? Você passar 8 semanas, são 60 dias, para você estudar, aprofundar seus conhecimentos sobre esses 4 pilares, tá? 4 pilares. Ou você, como a gente disse aqui, né? Começar um caminho extenso, né? Sem sequer treinar a percepção, você passar mais do que 8 semanas só para aprender formar acordes. Só de escrever já dá preguiça, né? Formar acordes, escalas, partitura, penta, campo harmônico, decorar as tabelas, que mais? Teoria, dissonância, e por aí vai. A lista é grotesca, tá? A lista é grotesca. O que você acha mais prático? Bom, gente, sem dúvida, né? Sem dúvida, este aqui é um caminho muito mais enxuto, um caminho muito mais rápido, né? E mais objetivo. E o melhor, vai direto ao ponto, gente. Isso aqui, desde da primeiro momento, você força o seu ouvido musical a trabalhar, tá? Não é mais aquela coisa de um músico iniciante, um músico amador, de ficar só formando acorde e fazendo acorde bonitinho. Não, é de você dominar o negócio. Você chegar em qualquer lugar e você conseguir tocar o que precisa. Você ser útil de verdade para tocar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, você ser aquele músico que vai animar o ambiente, vai dar conta do recado e vai poder assumir a cadeira de músico de verdade da onde você estiver. Você chegar no lugar, a pessoa pegar o violão e falar: opa, deixa eu passar o violão aqui para quem sabe tocar, né? Já aconteceu com você isso? Se não aconteceu ainda, se prepara, segue direitinho esse plano aí de 8 semanas, que você vai ver que vai começar a acontecer isso. Você vai chegar, dá até vergonha, né? Você chega nos lugares, às vezes tem a pessoa lá que é dona do violão e, tipo assim, só arranha no violão e tal, pra curtir, tá tocando lá com o pessoal, e às vezes você chega no lugar, você nem quer tocar, mas, tipo, você chega, a pessoa já vai passando o violão pra você.
né? Então eu fico até constrangido quando isso acontece, né? A pessoa vem me dando violão, tipo, às vezes nem tô querendo tocar, né? Só cheguei no lugar e tal, e a pessoa vai passando o violão pra você já e tal, né? Então, porque reconhece que você já é reconhecido como um músico de verdade, né? Você é reconhecido como um músico pelas pessoas, né? E eu quero te fazer uma pergunta: as pessoas te veem como um músico que você deseja ser? As pessoas te veem como um músico? Você já toca como você gostaria? Então, gente, esse é um plano ideal para você seguir, um roteiro aqui, um cronograma. Talvez você vai demorar mais do que 8 semanas. Eu não quero ser hipócrita com você. Talvez o seu tempo não te permite seguir à risca, né, essa meta que a gente estabeleceu para cada semana, tá, gente? Para cada semana. Semana 1, né, são alguns pilares realmente desafiadores para você dominar. Semana 2, semana 3, mas cá entre nós, é muito mais prático você dominar isso daqui que eu estou passando para vocês do que a forma antiga e tradicional de ensino, não é verdade? Então, 8 semanas, eu acredito que você dá conta de dominar praticamente tudo isso daqui, e não preciso nem falar, né, que dominando tudo isso, você é um novo músico, uma nova pessoa tocando violão, tá? Faz sentido, gente, isso aqui que eu estou passando para vocês? Faz sentido? Eu acredito que sim, né? Será que te ajudou? Coloca aqui embaixo, eu gostaria de saber se esse tipo de visão aqui, né? Isso aqui, como eu disse, gente, não é uma aulinha aqui, pá. Ó, gente, faz aí, ó, 2 para baixo, 2 para cima. Não, isso aí já tá cheio por aí, né? E se você quiser aprender isso depois, tá cheio por aí pra você aprender. O que eu quero te passar aqui é uma forma mais prática, gente, tá? Eu tô cansado de ver tantas pessoas que têm um potencial, têm a dedicação, têm a vontade, mas falta o caminho. Falta essa ajuda, esse auxílio. Então, esse planejamento de 8 semanas, eu acredito que se você seguir ele, tá, já vai te ajudar bastante. Mas é claro, não vou negar, você seguir tudo isso daqui sozinho, 9 técnicas para pegar o tom, quais são os exercícios para pegar o tom, qual ferramenta eu posso usar para pegar o tom, né? E interação em tempo real, será que eu estou pegando certo? Será que eu não estou me enganando na hora de pegar o tom? Eu penso que está certo, mas está errado? Quem pode tirar essa dúvida para mim? Quando você tem alguma dúvida no violão aí, quando você está estudando pela internet e você tem alguma dúvida, quem tira essa dúvida para você? Você tem alguém que tira essa dúvida? Né? Ó, na parte de desenhos mentais, quais são as melhores técnicas para dominar isso, para dominar o campo harmônico na prática? Às vezes dá um branco, eu esqueço qual é o campo harmônico de um tom. Como resolver isso? Desenhos mentais. Ai, Guilherme, mas quais são as principais cadências? Né? Não estou achando. Quais são as funções? Quais são as verdadeiras sensações, os efeitos que cada grau gera na música? Então, gente, infelizmente, né? Você que for seguir esse cronograma sozinho, vai surgir essas dificuldades. Isso é normal, tá? E é por isso que eu quero fazer uma proposta aqui para você, muito prática, muito objetiva e transparente. Quero oferecer a minha ajuda individual, tá? Para te acompanhar em cada um desses passos, tá? Você acha que seria interessante para você? Eu acredito que sim, né? Como eu disse, já tive várias outras turmas anteriores seguindo esse programa, tá? Que programa é esse? Esse é meu programa Mentoria Expert Percepção Musical, aonde você tem esse pacote completo, tá? Aonde você vai dominar todos esses pilares: captação de tom, desenhos mentais, poder das cadências, funções harmônicas. Você vai dominar tudo isso que eu te falei nessa aula, tá? Você aprende, você domina, eu te ajudo pessoalmente, passo a passo, em cada etapa, dentro da minha mentoria Expert Percepção Musical. Dentro dessa mentoria, gente, como é que funciona? Vou dar um breve resumo para vocês aqui. Como é que funciona a mentoria Expert Percepção Musical? Ela é um plano de acompanhamento de 8 semanas, tá? 8 semanas, são 60 dias, tá, gente? 60 dias. O que acontece dentro dessas 8 semanas? Acontece 8 encontros ao vivo, eu e você. Vamos estar cara a cara, online, tá? Em tempo real. 8 encontros ao vivo com a meta. Qual é a meta, gente? A meta é dominar percepção musical. Então, qual que é o legal dessa interação ao vivo? Eu vou perceber em você
Qual que é o seu maior desafio? Tem pessoas que o maior desafio dela é pegar o tom. Tem pessoas que o maior desafio dela é a questão de dar sequência nos acordes. Tem pessoa que o maior desafio dela é as funções, tá? Principalmente, né, sensações. Então, não adianta eu falar aqui de uma forma genérica, dar uma aula aqui na prática de forma genérica, que talvez vai servir para um e não vai servir para outro. E agora dentro desse programa não, né? Eu criei isso para resolver mesmo esse problema, né? Ou seja, é eu e você 8 encontros ao vivo nessa meta de dominar a sua percepção musical. Então eu vou traçar um plano de aula específico para você, tá? Durante a semana você vai ter o meu acompanhamento, tá? Um suporte, né? O suporte diário. Pelo WhatsApp. Suporte diário pelo WhatsApp. Durante esses 60 dias. Tá? Olha só. Quando você se matricula, faz a sua matrícula para participar da mentoria Expert Percepção Musical, você libera acesso à plataforma. Uma plataforma de vídeo, uma plataforma de curso base. Tá? Ela é praticamente o curso piloto. Tá? Vou colocar aqui o guia, tá? Ou seja, dentro dessa plataforma tem todas as aulas que você necessita para tirar alguma dúvida sobre formação de acorde, campo harmônico, até mesmo esses macetes de desenhos mentais, tudo explicado. Algumas aulas na prática, né? A maioria na prática no violão, algumas explicadas no quadro branco, outras aqui na tela do computador, tudo para facilitar o seu aprendizado. Então você tem acesso a essa plataforma. Ao se matricular na mentoria, você já libera o acesso à plataforma, ok? Com acesso vitalício. E aí, a gente entra em contato para fazer a live de alinhamento e esses 8 encontros ao vivo, um por semana, totalizando aí 60 dias de acompanhamento, com desafios pelo WhatsApp, ferramentas em audioaulas pelo WhatsApp, tá, gente? Toda essa mentoria ela é trabalhada dentro de uma metodologia, tá? Que é um modelo americano de aprendizagem acelerada. Eu já falei sobre isso, um método que eles desenvolveram, fizeram vários testes cientificamente comprovado nos Estados Unidos, que aprendendo através de áudio, de repetições de determinado assunto, claro que tem uma estrutura para isso, mas eles fizeram essa comparação, um grupo estudando apenas da forma tradicional, leitura e tudo mais, e outro grupo de alunos e estudantes aprendendo através de música, de áudios, repetidamente aquele assunto. No final, a conclusão foi o quê? Aqueles que estudaram através de áudios, de músicas, né, com aquela estrutura repetida, eles absorveram muitas vezes mais as informações, o conteúdo, do que aqueles que estudaram da forma tradicional. E a gente adaptou esse modelo de aprendizagem acelerada, tudo incluído dentro dessa mentoria, tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quero te ajudar durante esses 60 dias a acompanhar você individualmente, tá? Para você dominar todos esses pilares. Então eu já mostrei para vocês, gente. Se você seguir esse passo a passo, com certeza dentro de 8 semanas é o tempo suficiente para você desenvolver e muito a sua percepção musical. E aí, eu te ajudando individualmente nesse processo, com certeza seu resultado é ainda melhor, ainda mais eficiente, beleza? Para você participar, é só você mandar uma mensagem, tá? Manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp, tá? Manda uma mensagem no meu WhatsApp para você saber mais sobre como participar dessa mentoria. O link para participar, para falar, né, conosco no WhatsApp sobre participar da mentoria, eu vou deixar embaixo aqui no vídeo, tá bom? Talvez se você está ouvindo aí ao vivo, o link não vai estar aqui ainda, mas assim que a gente encerrar aqui a nossa live, o link já estará disponível, tá, gente? Ou melhor, deixa eu dar uma olhada aqui, eu já vou compartilhar para você que está aqui comigo na live agora, eu já vou compartilhar esse link com você para você falar conosco pelo WhatsApp, ok?
Então você que tem vontade, você que gostaria de ser acompanhado por mim individualmente para dominar esse processo de tocar de ouvido, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Enquanto isso, se você quiser colocar nos comentários aqui, quantos de vocês que gostariam, gente? Tá? Você realmente está cansado de tentar seguir as dicasinhas por aí e tudo mais, e realmente você quer, de uma vez por todas, dominar esse processo, né? É chato, né? Ficar sempre enrolado ali, sempre enroscado, sempre na dúvida, sempre com dificuldade, né, para tocar de ouvido, né? Ó, pra galera que tá aí comigo, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Um link que você clicando nesse link você já cai direto para falar conosco no WhatsApp. Beleza? Ó, pra você que clicar agora aqui no link e vir falar comigo no WhatsApp para garantir a sua vaga na Mentoria Expert de Percepção Musical, eu vou liberar um bônus muito bacana, tá? Mas só para quem mandar mensagem agora, enquanto está rolando aqui essa transmissão, beleza? Para você que está comigo aqui agora, vendo essa transmissão e clicar no link que vai aparecer para você aqui abaixo do vídeo e no comentário, ok? Eu vou liberar um bônus super especial, de verdade mesmo, principalmente para você que quer aprender para tocar na igreja. Vai ser um bônus assim, ó, espetacular, top mesmo. Vai te ajudar demais, vai servir como uma ferramenta para você. Mas só para quem mandar mensagem aí no WhatsApp agora e garantir, obviamente, né, a sua matrícula na Mentoria Expert Percepção Musical, tá? Gente, resumindo, tá? Resumo da live, resumo do resumo, beleza? Seguinte, ó, deixa eu colocar a tela aqui. Vamos lá, ó, resumo do resumo para vocês, tá? Só um minutinho. Vamos lá, gente, ó, compartilhei com vocês aqui hoje esse plano de 8 semanas. Ou seja, existe um plano, existe um passo a passo, tá? Existe um passo a passo que pode te ajudar. Esse passo a passo serve para você que cumpre esses pré-requisitos. Então, é possível sim, dentro de 8 semanas, você evoluir de muito e dominar sua percepção musical. Tocar de ouvido, dominando esses 4 pilares. Passei para vocês aqui o passo a passo na semana 1, na semana 2, a semana 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? E agora, eu estou te fazendo essa proposta. Você sabe que você dificilmente você vai seguir à risca o passo a passo que eu te passei. Eu te conheço, eu sei como é que é. É muita correria, é muito compromisso, e é por isso, talvez você está falando, Guilherme, eu até gostaria de fazer a mentoria, mas eu não tenho tempo. É exatamente por isso que você precisa assumir um compromisso de verdade, assumir um compromisso de uma vez por todas. Porque quando você assume um compromisso, vai dizer que não é verdade. Quando você assume um compromisso para um amigo ou amiga, não, tal dia eu vou lá. A pessoa, mas você vai mesmo? Não, vou, pode deixar. Aí você acaba indo. Agora, quando você só fica na conversa, às vezes você deixa passar e não vai, né? Ah, não vou hoje, não vou. Agora, quando você promete, o ser humano é assim, né? O ser humano ele promete, o cérebro não descansa enquanto ele não vai lá e cumpre. Então, é importante que você faça esse comprometimento, porque um encontro por semana, acredito que não vai ficar pesado para você. Né? Uma reunião de 1 hora como essa, se você está aqui me vendo até agora, isso é sinal que você está pronto, você está preparada para ingressar num programa como esse, né? Uma imersão como essa. Porque é parecido com isso, mas obviamente a gente vai direto no ponto, né? Em pontos específicos, em cada encontro, em cada aula. E é algo personalizado para você. Ok? Então, se você diz, eu não tenho tempo, por isso que você tem que entrar numa mentoria como essa, porque aí você vai reservar 1 hora da sua semana, pelo menos, para sentar e aprender, e a gente vê ali qual o melhor modelo, o melhor método, o melhor exercício para você. Tá bom? Então, questão de valores. Gente, também acredito que os valores, as formas de pagamento, não vai ser nenhuma barreira, nenhuma grande barreira para vocês.
tá bom, gente? Estou fazendo assim algo super acessível para ajudar vocês, onde eu vou dar esse acompanhamento individual, tá? Você vai ter, pode contar comigo, vou pegar você assim, ó, pela mão, te guiar passo a passo, qual o melhor modelo para você, o melhor exercício, as melhores cadências para você começar já a ter resultado, tá? Vou ver para que você quer tocar. É para tocar na igreja? Não, só para tocar em casa. Qual o seu perfil de música? Vou passar o melhor, o que der mais resultado para vocês, tá, gente? Beleza? Então, ó, você que manda mensagem no WhatsApp agora para garantir sua vaga na mentoria Expert Percepção Musical, você vai ganhar um super bônus que eu vou liberar, mas só para você que mandar mensagem no WhatsApp agora, beleza? Então o link tá aí aparecendo para vocês, beleza, gente? Show de bola? Tá aí o link aparecendo para vocês aí, ok? Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Espero que vocês tenham entendido, tenham dado um pouco de clareza. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou, o que poderia melhorar, o que você gostaria de saber a mais do que foi falado aqui, beleza? E qualquer dúvida sobre a mentoria, sobre o nosso programa de acompanhamento, sobre nossas aulas individuais, clica no link abaixo aí para falar conosco, beleza? Bom, então é isso, eu vou me despedindo de vocês. Já estamos bastante tempo aí. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.